E eu gostaria de convidar você, aproveitando que vocês estão em pé, você que está aí no celular, pegue sua Bíblia também. Importante nós termos o contato com a palavra de Deus. E o texto desta manhã se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. A gente vai ler a parte B do versículo. É um mês que nós temos direcionado a palavra à família, as orações, e família é o projeto de Deus. Deus, ele inicia a humanidade, ele inicia o mundo, né, por meio da família. Deus, ele constitui uma família para ser modelo para nós, e nós vamos ver o que o Senhor falará aos nossos corações nesta manhã. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. A parte B do versículo, amém? Diz assim: Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Algumas traduções vai falar tenha vida e vida em abundância. Amém? Pode se assentar nesta manhã. Glória a Deus. O tema desta manhã, amados irmãos, é família, lugar de vida plena. Você pode dizer isso comigo? A minha família é um local ou um lugar de vida plena. Amém? Esse é o desejo que Deus tem para nós. Esse é o desejo que Deus tem para que cada família viva uma vida plena, viva uma vida abundante. E quando nós estamos falando esse mês específico, o mês da família, é um tanto quanto contraditório o que a gente tem observado nas mídias, né? Os noticiários que chegam para nós, né, as informações, não são dias bons, são dias maus. A gente observa uma contradição dentro das famílias. A família, que deveria ser um lugar de segurança, um lugar de afeto, acaba se tornando um lugar de maldade, né? Quantas situações a gente tem visto, crianças, né, sendo aí mortas pelos seus próprios pais, né? Pais, né, se destruindo, filhos destruindo a própria família, uma série de situações que todos nós já conhecemos, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus em si, amados irmãos, é que nós vivemos uma vida plena, uma vida abundante, e isso inicia no seio familiar, isso se inicia no seu lar, isso é o início que tem que acontecer dentro da sua casa. Mas o que é uma família, né? Uma família, amados irmãos, há várias formas de nós organizarmos ela. Uma família, ela é constituída através de um casal, homem e mulher. Foi dessa forma que Deus instituiu. A família, ela é instituída através de laços sanguíneos. Então você tem os seus parentes. A família também, ela é constituída através de laços afetivos. Talvez aquela pessoa, ela não é do seu laço sanguíneo, mas você tem uma afetividade por ela, você tem um carinho, você tem um amor. Ela se torna parte da família. Olha aqui nós estamos reunidos nessa manhã como uma família de Cristo Jesus, né? Eu não tenho um laço sanguíneo com a grande maioria aqui, mas nós somos uma família, nós nos colocamos como uma família, nós temos a nossa convivência, né? E como toda família, há também algumas situações que deixa a gente um pouco entristecido, deixa a gente um pouco bravo, mas essa é a ideia de família. Para resumir, a família, ela vai abranger diversas formas, mas a família em si, ela não está somente ligada no aspecto de afeto. Foi maravilhoso esse período de louvor que nós tivemos, essa ministração que o Espírito Santo de Deus deu ao presbítero Marielso. Abraça-me, né? Amor, são afetos, são laços afetivos que Deus tem para conosco, são fatos afetivos que Deus coloca para que possamos ter um com os outros dentro da nossa casa. Mas o melhor de tudo isso, meu amado irmão, é que Deus, ele tem atitude.
Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, para sofrer o castigo que estava sobre a minha vida. Jesus, ele levou sobre si. Então, essa é a maior prova de afeto que Deus nos deu. Além de ter o afeto, tem a prática. E é isso que nós temos que observar nesta manhã. Não é somente uma família afetiva, mas é uma família que pratica esse afeto. É uma família que pratica o amor. É uma família que pratica aquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos plenamente. O presbítero Marcelo, ele citou um versículo que está na minha pauta aqui para falar. Provérbios 4, versículo 18, vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por que eu quero mencionar esse provérbios aqui para nós, amados irmãos? Porque talvez haja uma expectativa no seu coração que nós vamos trazer hoje uma fórmula pronta para você, para que você tenha uma vida plena, para que a sua família tenha uma vida abundante, mas isso não existe. Isso não acontece, não é do dia para a noite, assim como está registrado em Provérbios. É como o romper da aurora, é um processo a cada dia, a passar dos minutos, a passar das horas, a luz ela vai clareando até chegar a ser um dia perfeito. Então talvez você possa estar numa situação da sua vida, vivendo de uma forma dentro da sua família e dizendo: presbítero, eu preciso que a minha família, a gente mude, a gente transforme. E esse é o propósito de Deus para nós nesta manhã. Uma transformação. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. É um processo, porque você já está num processo de desenvolvimento. Então a família é um lugar que você vai aprimorar, é um lugar que você pode transpor barreiras, é um lugar que você pode romper situações que você tem de conflito no seu dia a dia. Esse é o contexto em qual nós vivemos, esse é o contexto da família. E quando Jesus, ele vai falar lá em João, igual nós lemos, eu vim para que tenha vida e que tenha vida em abundância. É uma proposta, é uma ação, é algo ativo, é algo para nós melhorar. Jesus coloca uma opção de melhora para nós, e isso se remete, meus amados irmãos, ao plano original de Deus. Quando Deus ele fez o homem, quando Deus ele fez a mulher, ele fez para que essa família, Adão e Eva, seus filhos, vivesse na plenitude, vivesse plenamente, vivesse no relacionamento com Deus. Em determinado momento, e isso você vai encontrar registrado nos evangelhos, os fariseus, eles questionam Jesus acerca do divórcio. Eu não vou falar sobre isso, mas é um tema que chama muita atenção. E eles questionam Jesus: Senhor, é certo o homem repudiar a sua mulher? Jesus vai dizer para eles: olha, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e fez a mulher. Por isso ele deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas o que eu chamo a atenção é que Jesus ele diz: olha, porém, desde o início da criação, foi assim. Deus ele fez algo que era perfeito. Deus ele constituiu algo que seria pleno. Mas aí nós vamos observar alguns erros que nós, humanos, que Adão e Eva cometeu, e se desvirtuou dessa graça divina, se desvirtuou de ter uma vida plena. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, lá em Gênesis, se nós estamos falando que Deus ele constituiu que a minha família terá uma vida plena, e Jesus ele fala que isso foi desde o princípio da criação. Eu quero observar com vocês nesta manhã alguns pontos do texto de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27.
Você encontrou aí na sua Bíblia? Amém? Glória a Deus. Fazia tempo que a gente não perguntava isso, né? Você encontrou aí na sua Bíblia? Amém, meu irmão? Glória a Deus. O texto vai dizer aqui, olha, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou, e Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Até aqui, meus amados irmãos. Então, quando nós olhamos aqui o texto falando sobre a origem, é interessante que Deus está tendo diálogo. Você que está realizando o discipulado aí do batismo, você vai lembrar desse fato aqui. Aqui a gente vê a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há um diálogo. Deus ele está falando, olha, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E é interessante, amados irmãos, que nesse ponto aqui, nesses versículos aqui que nós acabamos de ler, Deus ainda não havia feito o homem. Deus ainda não havia feito a mulher, mas Deus ele já os abençoou. O versículo vai dizer, e Deus os abençoou, e ele lhe disse, seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Depois, nós vamos ver a criação do homem. Mas aqui já é o projeto de Deus, e eu quero chamar a atenção sobre essa palavra, dominai. Nós somos chamados, amados irmãos, para exercer autoridade. Você e a sua família foi chamada para exercer uma autoridade nessa terra. Sobre nós, amados irmãos, não pode haver nenhum tipo de jugo. Você e eu fomos chamados para transpor barreiras. A família, ela é o centro, ela é o núcleo, ela é a parte principal, ela é a coluna dorsal de uma relação com Deus. Você, a sua casa, tem que servir a Deus. Você e a sua família tem que ter um propósito de servir, de adorar, de glorificar a Deus. Foi esse propósito que Deus colocou ali no Jardim do Éden. Foi esse propósito que Deus colocou para a vida de Adão e Eva. Eles eram um modelo, Deus os visitava. Era algo pleno, a plenitude que Jesus está nos propondo nesta manhã, aquilo que Jesus está nos chamando para nós vivermos uma vida plenamente, é viver essa vida de comunhão, essa vida de convicção, essa vida de fé, essa vida de santidade, essa vida de certeza que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É aquela certeza de que pode vir qualquer tipo de situação, você vai conseguir transpor ela. Nós fomos chamados, amados irmãos, para exercer um domínio. Foi assim na criação. Por que tem que ser diferente nos dias atuais? Por que tem que ser diferente na nossa vida? Não, eu tenho que exercer sim uma autoridade. Eu tenho que exercer sim um domínio. Foi para isso que Jesus, ele veio. Quando Jesus ele fala, eu vim para que tenha vida e essa vida plenamente, é basicamente o seguinte, olha, eu vim resgatar o projeto original. E foi esse o propósito de Jesus, resgatar o projeto original, a perfeição do homem, o homem estar diante de Deus, o homem poder viver diante de Deus, viver uma vida plena diante do Senhor. Quando Jesus, ele vem para cumprir a vontade de Deus, ele vem para cumprir a vontade do Pai. Então nós temos que viver, amados irmãos, esse projeto original que Deus estabeleceu, que é uma família plena. É uma família abundante. Pode ser que você não esteja vivendo isso, mas esse é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez esse versículo seja um versículo muito vivo na sua mente, uma vida e vida em abundância. E a gente sempre vai pegar pelo lado financeiro da coisa, né? Eu tenho que ter isso, eu tenho que conquistar aquilo. Você não tem que conquistar nada, meu amado irmão. As coisas vão ser acrescidas na sua vida. O que você tem que saber é que você tem que ter uma vida abundante, uma vida de realização na presença de Deus. É isso que vai alegrar o coração de Deus, é isso que vai trazer uma paz ativa na sua vida. Quando nós falamos sobre
que nós somos chamados para exercer liderança, que nós somos chamados para exercer um poder, que nós somos chamados para exercer uma autoridade. E isso foi falado ontem na escola bíblica dominical. Hoje pela manhã, o devocional que o pastor sempre está nos mandando, está falando sobre isso, de viver uma vida vitoriosa. Não é simplesmente uma palavra de autoestima, uma palavra de autoajuda, mas é a palavra verdadeira de Deus. Deus ele vai chamar o povo, Deus ele vai conduzir Moisés, Deus vai conduzir Josué, Deus vai conduzir tantos outros líderes, e eles vão avançando, Deus vai dando ânimo. A família é um lugar de ânimo. A família tem que ser um lugar que vocês aspiram, né? Um lugar que você se devota ali para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então nós temos que ter uma vida ativa e não uma vida reativa. Uma vida reativa, meu amado irmão, é quando as coisas já aconteceu. Então você vai agir reativamente. A coisa aconteceu, então agora tem que ter uma ação. E muitas vezes nós nos pegamos nessa situação. Nós estamos enxergando, algo está para acontecer, mas nós não temos uma proatividade, nós não nos antecipamos aos fatos. Às vezes nós ficamos inertes, ficamos neutros, ficamos paralisados, não há uma motivação para que eu possa agir. Olha, eu estou vendo meu filho tomar tal caminho, eu estou vendo a minha esposa tomar, eu estou vendo meu esposo tomar uma atitude. Eu tenho que agir, seja através de alguma ação, seja através da oração, seja através da palavra. Mas eu não posso ficar parado. Eu não posso ser simplesmente uma pessoa que é reativa, deixa as coisas acontecer para depois tomar alguma posição, não. A família é um lugar ativo. É um lugar que você tem que ser proativo, né? A proatividade não se resume em ser agitado, em estar falando, não. Mas é você se antecipar com soluções aos problemas que estão para vir. Essa é uma situação. O domínio ele é exercido dessa forma. Quando Israel avançava, quando Israel prevalecia contra os inimigos, as situações que os cercavam, eles eram ativos, meus amados irmãos. Deus dava solução, Deus era com eles. Assim Deus é com a sua família, Deus é conosco. Deus ele age por meio de nós, meus amados irmãos. Então, a palavra de Deus ela é uma palavra viva. Ela nos traz ânimo. A minha casa tem que ser um lugar de ânimo. Você tem que animar o seu filho. A Cecília, ontem, ela estava na natação. E o grupinho dela é de criancinhas pequenas, de 2, 3 anos de idade. E eu tenho observado muitas coisas, meus amados irmãos. Esse período que nós estamos mais juntos, familiarmente dizendo, né? Família mais junta. A gente começa a observar mais coisas. Então, um pai saiu com a filha e falou assim, olha, tá vendo? Você não tem que ficar chorando, olha lá, ninguém está chorando, né? Não pode chorar, isso, aquilo, outro. Foi uma forma de ânimo que ele deu para a filha dele. Quando a minha filha saiu, eu não estou dizendo que eu sou melhor, meu amado irmão, mas é a forma que você vai encarar as circunstâncias da sua vida. Parabéns, Cecília, hoje você está mais corajosa, você conseguiu, você fez bolinha lá, você cavucou a aguinha. Então você traz uma palavra de ânimo, não uma palavra de desânimo, não uma palavra que pode trazer alguma situação. Eu vou falar da minha família assim nesta manhã. O Miguel, esse trimestre aqui, ele não foi bem em matemática. Ele tirou lá NS, não satisfatório. E aí ele já estava me sinalizando, pai, né, o medo, né? Pai, ó. Depois ele teve a notícia do professor, ele mandou uma mensagem. Eu falei, perfeito, filho. Agora nós sabemos aonde você precisa melhorar. Então, faça lá o reforço, vamos estudar mais. E a melhor forma de você ensinar alguém, aliás, a melhor forma de você aprender é você ensinar alguém. Então aprenda, e quando o pai chegar em casa, você sempre vai me ensinar algo. Então é uma forma diferente de você reagir. É uma forma diferente de você se posicionar dentro da sua casa. Você está enfrentando problemas, meus amados irmãos? Você está enfrentando alguma situação adversa? Veja com outros olhos, tenta transpor. Nós somos chamados para transpor as barreiras, para se levantar, não para ficar somente na reação simplesmente, mas ser proativo. Foi isso que Deus constituiu no princípio. Domínio sobre os peixes, domínio sobre as aves, domínio sobre os animais domésticos, sobre as feras do campo. Adão e Eva não nasceu com isso, né?
Tipo, ó, você vai ser um domador de cavalo, Adão. Então vai passar um cavalo aí, você vai pular em cima dele, vai pegar ali no pelo do cavalo e vai galopar. Não, é um processo. A nossa família, ela é um processo, só que tem que ser um lugar de esforço, um lugar de equilíbrio. Diga assim, a minha família tem que ser um local de equilíbrio. Então, amados irmãos, tudo tem que estar equilibrado na nossa vida. Se o nível de açúcar não estiver equilibrado, é um problema, né, Mi? Se o seu oxigênio não estiver equilibrado, é um problema. Tudo tem que ter um equilíbrio. Isso significa que nós vamos passar o quê? Dificuldades. Isso significa que nós vamos passar o quê? Situações embaraçosas. Isso significa que nós vamos ter aflições no mundo, mas Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vai vencer, a sua família vai vencer. É um equilíbrio, as coisas vão acontecer, mas eu tenho que estar equilibrando. E eu quero, meu amado irmão, nesses minutos, falar ainda com você acerca de que Jesus ele veio para que você tenha vida plena. Mas você tem que lembrar, você precisa se recordar, você precisa saber de algumas situações. Para você ter essa vida plena que Jesus está resgatando em nós. Assim como foi dado lá no início da criação. Eu tenho que entender que o meu coração não pode estar duro. Diga-se, não pode haver dureza no meu coração. Quando nós lemos a parte B do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vi que para que tenha vida e a tenha vida em abundância, ou vida plenamente. A parte A vai dizer que Jesus ele declara que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. A dureza do coração, meu amado irmão, ela permite que Satanás haja roubando, matando e destruindo. Jesus ele inicia com esse versículo dando uma notícia verdadeira, um ponto de atenção, mas ele traz para nós a clareza, a luz, a revelação, a verdade, dizendo que nele há vida plena, que nele há vida abundante. Então, meu amado irmão, quando nós vivemos plenamente, eu tenho que quebrantar o meu coração, eu não posso ter um coração duro. Hebreus, Davi, nós vemos isso na passagem lá de Moisés, onde o povo estava caminhando pelo deserto. O texto vai dizer, portanto, assim diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Quando eu citei que acerca do divórcio, o ponto-chave ali que Jesus vai falar, olha, Moisés, ele permitiu que vocês escrevessem carta de repúdio por conta da dureza do coração. A dureza do coração, meu amado irmão, o Espírito Santo, ele está aqui, ó, latente, ele está falando, olha, essa atitude, essa ação, isso não é algo de Deus. Isso vai trazer destruição, vai trazer tragédia, vai trazer pânico, vai trazer amargura. Mas a dureza do nosso coração, ela não permite que nós nos convencemos que a palavra de Deus está falando e nós vamos lá e cometemos tal ato. Nós vamos lá e rompemos algo que não era para romper. A gente não consegue se passar por cima, transpor essa barreira do pecado muitas vezes. E isso traz uma consequência terrível. Então, o que nós precisamos ter para ter uma vida plena é ter o coração quebrantado diante de Deus, em todas as nossas circunstâncias. É o relacionamento que você tem com o seu esposo, é o relacionamento que o esposo tem com a esposa, é o relacionamento com os filhos. Essa manhã é uma manhã libertadora. Você foi ministrado durante o louvor, palavras de libertação, palavras de cura, palavras de consolo, palavras de restauração. Você não pode negar que você não está ouvindo a voz de Deus. É o momento de você se quebrantar. É o momento de você pedir perdão. É o momento, sim, de você falar, Senhor, hoje eu estou ouvindo a tua voz. O meu coração não pode estar duro. Eu não posso deixar brechas para que roubem, para que Satanás mate minha família, para que Satanás venha destruir. Você precisa
entender nesta manhã, meu amado irmão, que para você ter uma vida plena, você precisa lembrar, se recordar, saber que Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi transpassado por conta das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 53. Então eu tenho que recordar que não é simplesmente pelo meu esforço, não é simplesmente pela minha própria atitude, mas tudo é através de Jesus, é por meio de Jesus, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Jesus, Ele nos transformou, Jesus, Ele nos perdoou, Jesus, Ele levou sobre si todas as enfermidades, meus amados irmãos, para que eu e você possamos ter uma vida plena. E essa vida plena, você precisa se recordar, você precisa saber que o sacrifício de Cristo Jesus, Ele supre, Ele é perfeito, então agora não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida. O ponto principal para você ter uma vida plena nesta manhã é você se perdoar. Presbíteros Márcio, muitas famílias sofrem, não pelo fato de pedir perdão, mas pelo fato de não conseguir se perdoar. Muitos casais têm passado dificuldades porque eles não conseguem liberar perdão sobre si mesmo. Jesus, Ele já pagou um alto preço na cruz. Jesus, Ele levou sobre si ali na cruz do Calvário todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? O plano perfeito de Deus se cumpriu na vida de Cristo. Essa é a proposta nesta manhã, de você ter uma vida plena, meu amado irmão. Então você tem que se perdoar. Você tem que colocar um basta. Romanos 8, Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ter sido a pessoa mais perversa há minutos atrás, mas a revelação que Deus está te dizendo, meu amado irmão, é que sobre a sua vida não há condenação. Se você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você tem a opção nessa manhã de você falar, eu quero andar segundo o Espírito, eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, eu quero que a minha vida seja conduzida pelo Deus vivo. E para nós fecharmos a mensagem desta manhã, se o irmão do louvor quiser já se posicionar aqui, porque o tempo ele ruge, né, ele avança, mas eu quero nessa manhã, através do Espírito Santo de Deus, falar para você que a vida plena, a vida abundante, é só por meio de Jesus. João 7:37, versículo 38, o texto ele vai dizer assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que coisa gloriosa, meu amado irmão. A gente precisa saber, a gente tem que se recordar o agir do Espírito Santo de Deus agora. Então, essa vida plena em Cristo, a minha família ter uma vida plena em Cristo, significa que é algo de dentro para fora, é algo que é externo, não é algo que vem de fora para dentro, mas não, é uma transformação genuína, ela vem de dentro, ela sai do seu ventre. O texto vai dizer que rios de águas correrão do seu ventre. Agora, meu amado irmão, é o Espírito Santo de Deus habitando em você. É o Espírito Santo de Deus habitando dentro da sua família. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele já tinha prometido, olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Então nós temos o Deus vivo, amados irmãos, que habita em nós. Deus, ele não somente
caminha conosco, mas Ele habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. Ele está no seu meio. Ele está na sua família, Ele está na sua casa. Por isso que você não pode endurecer seu coração nesta manhã. Por isso que você tem que romper, você tem que transpor barreiras. Você foi chamado para ser uma vida vitoriosa, você foi chamado para ter uma vida vitoriosa. Você foi chamado para viver uma vida plena diante de Deus, uma vida abundante. É esse o desejo que Deus tem para a sua vida. E é essa transformação que vai acontecer na sua vida nesta manhã. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer, Jesus ele vai dizer, olha, se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele faz um convite para nós nessa manhã, para nós bebermos dele. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, aleluia, não é achismo. Você não pode crer em Jesus, eu acho, não. Jesus ele exorta aqui, assim como diz as Escrituras, a Escritura testifica de Cristo. Não era como os fariseus via Jesus, não era como a parcela da população via Jesus, não, meu amado irmão, mas é aquilo que Jesus, ele se revela através da Escritura, é aquilo que a Bíblia fala de Jesus, vida plena, vida de santificação, vida de graça, vida de amor, vida de contentamento, não de murmuração, uma vida de regozijo, uma vida alegre. E isso tem que iniciar na sua família, meu amado irmão. A sua família é um lugar de vida plena. Se a sua família não está assim, a partir de hoje é o momento de nós, de você, de eu, alterarmos isso. Não, a minha casa será um lugar pleno. Vai ser um lugar pleno, um lugar de presença de Deus, presença do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você se colocasse em pé nesta manhã. Eu quero orar por você. Depois os avisos estarão aí para você, mas a nossa programação basicamente é normal. Eu quero orar, eu vou ministrar a bênção apostólica e eu vou passar a palavra para o Ministério de Louvor. Você vai ser conduzido ainda num período de adoração. E você pode fazer a sua oração com Deus, entregar a sua vida, a sua família, a sua casa diante de Deus. Pai, nesta manhã, Senhor, o Senhor nos convida, Pai amado, a termos uma vida plena em Cristo. Uma vida, Santo Deus, ó Pai, abundante. Uma vida, ó Deus, ó Pai, onde nós vamos transpor barreiras, situações. Ó Deus, o ânimo do Senhor está vindo sobre nós. A Tua palavra, Deus, ó Pai, ela é viva, ela é eficaz, ela nos traz ânimo, ela levanta o abatido, Santo Deus. Ó Pai amado, toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que nessa manhã de domingo, Senhor, seja um marco, seja um dia, Deus, ó Pai, de transformação, onde eu vou romper, onde eu vou, Deus, ó Pai, liderar, Senhor, as situações da minha vida, com a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Deus, porque é o Teu Santo Espírito que vai me conduzir. Ó Deus, se há dificuldades no meu lar, Senhor, eu vou transpor essas barreiras. Se há portas fechadas, ó Deus, ó Pai, elas vão se abrir nessa manhã, em nome de Jesus, ó Deus. O nome que tem toda a autoridade, ó Pai. O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe a convicção, Deus, ó Pai, de termos uma vida plena diante de Ti, Deus. Ó Pai, que haja, Santo Deus, ó Pai, essa plenitude, ó Deus. Que haja essa vida abundante, Deus, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ó Pai, ver, ó Deus, ó Pai, o verdadeiro Evangelho, Senhor. Ó Deus, ó Pai, a Tua paz, o Teu amor, o Teu carinho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Receba a nossa adoração nesta manhã, Deus. Ó Pai amado, que essa semana seja uma semana abençoadíssima, Deus, ó Pai, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, e seja sobre todos nós, todos digam amém.